Boa tarde, doutor Leandro. Eu me chamo Isabelle. Eu sou a Vitória. A gente está no primeiro semestre de Medicina Veterinária e é um prazer tê-lo aqui conosco para fazer essa entrevista no projeto da faculdade que chama PEDPod, onde a gente tem a oportunidade de entrevistar diversos profissionais da área sobre diversos temas. E hoje vai ser sobre envelhecimento cerebral de gatos e cães. É um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. E para começar, o doutor poderia se apresentar, contar um pouco da sua história para a gente? Vamos lá. Meu CRMV é 15 mil, então é bem antigo. Eu sou formado pela Universidade Federal de Lavras, em 2002. Depois eu fui para alguns cursos voltados para a área de ortopedia e cirurgia geral. Acabei fazendo uma pós-graduação em cirurgia de cães e gatos, pelo Qualitas. Sou ex-aluno na IMB. Eu fiz minha pós-graduação de ortopedia na IMB, em São Paulo. Tenho uma terceira pós-graduação em neurologia e neurocirurgia de cães e gatos. Sim. Nossa, que currículo extenso, né? Isso mostra a idade também, né? Então, pra gente começar, qual é o distúrbio ou doença mais comum na terceira idade dos pets? Você está perguntando especificamente na área de neuro ou no geral? Pode ser um geral e depois a gente especifica na área da neuro. No geral, eu acho que os pets eles estão chegando cada vez mais longe, né? Sim. Então eles estão ficando cada vez mais velhos, eles estão ficando mais tempo com a gente, então as doenças que nós não víamos antes, elas começam a ficar mais frequentes, vamos chamar dessa forma. É muito difícil responder a sua pergunta, porque a gente não pode pensar no animal de forma segregada. Sim. Né? Tudo trabalha junto. E depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente que vamos imaginar que o organismo ele é uma orquestra e o sistema nervoso é o maestro dessa orquestra. Sim. Tá? Mas eu acho que o mais comum na minha rotina, por ser ortopedista e neuro, acho que é a osteoartrose. Tem muito. Ok. O doutor poderia explicar um pouquinho o que é isso? Então, a osteoartrose ela é uma doença degenerativa das articulações. Né? Então, cães desenvolvem a osteoartrose de joelho, cotovelo, carpo, e não necessariamente a gente tem um trauma envolvido. Sim. É pelo simples envelhecimento. Sim. Tá? E o doutor poderia explicar pra gente o que acontece exatamente com o cérebro dos nossos pets conforme eles vão envelhecendo para gerar esses distúrbios subcerebrais, né? Tá, então vamos lá. Então acho que o foco é falar sobre a disfunção cognitiva ou síndrome da disfunção cognitiva, que nós veterinários não podemos chamar de mal de Alzheimer. Sim. Né? Alzheimer é uma doença do ser humano, mas as doenças são muito semelhantes. O que acontece? O sistema nervoso, ele como os rins, coração, fígado, músculo, ele envelhece. E o envelhecimento do sistema nervoso, que é uma coisa natural, ele vai levar a diversas alterações que nós vamos conversar mais para frente. Tá? O que acontece? O cérebro atrofia. Então, se a gente pegar uma ressonância magnética de um paciente idoso, a gente vai ver que a estrutura cerebral como um todo, principalmente a parte dos hemisférios cerebrais, eles vão ter uma redução de tamanho. Por quê? Porque a célula fica menor? Não, porque os neurônios eles morrem. O corpo do neurônio morreu, não tem regeneração. E os que sobram, eles começam a aumentar. Eles vão sofrer o que a gente chama de hipertrofia. Igual um músculo, para quem faz academia, aumenta de tamanho. Para quê? Para conseguir suprir aqueles que morreram. Mas, infelizmente, não consegue. Super interessante, a gente trouxe um dado aqui que uma pesquisa recente da USP fala exatamente isso que o doutor disse. O neurônio fica mais fortinho. O neurônio, ele pode eles observaram nessa pesquisa que teve um aumento até de 100% do tamanho dos neurônios que foram encontrados nos cães. É a tentativa de suprir quem está faltando. Sim, com certeza. Quando a gente estava fazendo a nossa pesquisa sobre a síndrome da disfunção cognitiva, que é o Alzheimer em cães e gatos, que o doutor acabou de falar que a gente não pode chamar de Alzheimer. Na verdade, o que causa? A gente até pode, mas pode falar assim, Alzheimer-like. Ok. O like é como, né? Entendi. Então, vocês que estão começando agora, vocês vão começar a ter contato com alguns termos. Então, existe uma síndrome chamada síndrome de Chiari. Isso é no ser humano. Sim. No cão, a gente vai chamar de Chiari-like.
Tudo que se assemelha à síndrome no ser humano, a gente coloca um likezinho. Entendi. Mas não é um like de curtir, não. Entendi. Ok. Eu tava até comentando com meus pais que agora que a gente tá no primeiro semestre, a gente tava aprendendo a parte de embriologia, né? Uhum. E é muito. Não, eu sei que é meio óbvio, mas eu achei muito divertido quando a gente estava estudando, porque a maioria dos animais que a gente estuda até agora são mamíferos. Nós também somos mamíferos, então o desenvolvimento embrionário é, tipo, muito semelhante, só muda Sim. algumas coisas. Então, quando eu ia, por exemplo, estudar para a prova, eu via, às vezes, aula de medicina de alguma faculdade para entender, por exemplo, a embriologia do sistema nervoso e depois eu adaptava com aquilo que o professor disse. E vocês vão ver um pouco mais para frente, não sei hoje como está a grade curricular, mas a fisiologia em si, eu aprendi num livro de medicina humana. A fisiologia, o livro, se não me engano, chama Guyton. Nem sei se ele é utilizado mais, porque faz tempo, né? Mas é um livro que a gente faz uso para aprender fisiologia no animal, porque é a mesma coisa. Sim. Tá? Assim, algumas diferenças muito específicas é a mesma coisa. Então, voltando à nossa pesquisa. Parou de gravar o áudio. Ah, sim. É 080506. Não tinha parado ainda, eu só tinha. Ai, fiquei com medo. Ô, gente, só rapidinho. Diminui esse ar um pouquinho pra, tipo, ficar subindo e descendo. O vídeo tem 7 minutos ali? Você consegue ver? Eu não enxergo. Só pra ver se. Peraí, eu sei rapidinho. Eu acho que deve ter uns 6 aí, Lisa. Aqui tem 8. Ah, tá na Um mesma pouquinho coisa, antes. né? Não, só pra ter certeza. Porque já que a gente tá usando a câmera de celular, nem sempre o áudio é captado também, né? Daí é bom que é aqui. Vocês mexem aí pra gente? Depois a gente. Ah, Beleza. Então, doutor. Ok. ó, chegou a faca, doutor, pro seu Vai leite. fazer alguma cirurgia? Né? Isso. Pode deixar 20. Aumentar pra deixar Só frio? deixa ele subindo e descendo, acho melhor. Caso o doutor fique com frio, pode falar pra gente que a gente A gente é. deixa. A gente tá acostumado com os professores, eles são bem. Nossa, eles deixaram no senhora. 16, juro, é traumático. A gente sofre. Já no 20, porque acho que daí não vai esquentar nem. Beleza. É que vocês estão paradinhas. Quem tá falando, às vezes estão olhando. Tudo bem aí com a câmera? A Ok? gente vai. Então, a gente tinha feito nossas pesquisas para fazer as perguntas para o doutor sobre a síndrome de disfunção cognitiva e o que causa essa síndrome nos nossos animais idosos. Como eu falei um pouquinho antes. Sim. O sistema nervoso ele vai envelhecer, né? Então, não só o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, as vias de condução, que são os nervos, a própria medula, então ela vai sofrer um envelhecimento. Nos animais, como no ser humano, existe no metabolismo celular, existe a deposição de uma substância chamada beta-amiloide. Sim. E esse beta-amiloide, ele causa o quê? Ele causa a apoptose celular. A célula morre com a presença dele. Caramba. Então, algum tempo atrás, imaginava-se que a utilização de um possível inibidor do beta-amiloide poderia, pelo menos, retardar o desenvolvimento da síndrome. Mas não ficou 100% comprovado isso. Entendi. Inclusive, nas nossas pesquisas, A gente tinha colocado a gente essa colocou beta-amiloide. esse beta-amiloide que o Sim. doutor falou e a gente E o também aumento do estresse. aumenta Do estresse oxidativo. Sim. Né? Sim. Por isso que é importante, em qualquer fase, qualquer estágio de vida, qualquer ser vivo, receber, né, ou ter uma suplementação de antioxidantes. Então tem vários, tem ômega, vitamina E, vitamina A, eles são importantes para que a gente consiga, né, justamente atuar de maneira direta nesses processos oxidativos que são naturais. Sim. Super interessante o doutor falar isso, porque uma das nossas perguntas é justamente isso. Eu estou antecipando, A gente então. mas tudo bem. Não, mas tá ótimo, que é se a alimentação pode ajudar a manter o cérebro dele saudável por mais tempo. Sim. Que a gente até colocou que seria uma gincana que o doutor se é fato ou fake. Que muitos médicos veterinários recomendam, outros falam que não tem relação, a gente até Assim, perguntava. eu acho que o profissional da nutrologia ele tem muito mais respaldo, né, para falar.
Mas eu pelo menos na minha rotina, eu prescrevo. Tá? Então, não existe paciente meu, vamos falar dos da terceira idade, onde a doença onde ela é comum, né, de aparecimento, que não receba pelo menos o ômega como terapia antioxidante. Seria tipo óleo de peixe? Sim, óleo de peixe. Sim, com certeza. E quais são os sintomas do SDC? A grande questão é diagnóstico. Então, tem muito paciente que a gente acaba fazendo atendimento em que já está num estágio mais avançado. Por quê? São sinais muito discretos. E se a gente estiver falando de gato, então piorou. Porque o felino, ele mascara tudo, né? Sim. Eu costumo brincar que o gato, qualquer coisa ele vomita, e aí você tem que ficar correndo atrás para descobrir o que está acontecendo. Para o distúrbio cognitivo, é a mesma situação. Então, 50% dos felinos idosos, isso é um dado real, eles mascaram os sintomas da disfunção cognitiva. Né? Enquanto os cães já é um pouco mais evidente. Então, o que o tutor relata? Ele está estranho. Então, é um paciente que começa a dormir muito durante o dia, ficar acordado à noite, começa a ter comportamentos que ele não tinha antes. É o principal, né? Então, o cão ele tem um mapa da casa na cabeça dele. Sim. Isso a gente percebe facilmente para um animal que acaba perdendo a visão de uma hora para outra, e ele sabe exatamente onde estão os objetos, a não ser que você mude alguma coisa de lugar. Então, aquele cão que está acostumado com uma rotina, de repente ele entra num canto da casa e não consegue sair. Ou ele começa a fazer as necessidades fora do local habitual, apresenta algum grau de incontinência, andar compulsivo, então anda de forma aleatória, sem nenhum, assim, foge o padrão normal. Sim. A interação com o próprio ser humano ou com outros animais, ela se modifica. Então, o que é muito comum, o cão idoso com a disfunção cognitiva, ele começa a ficar hiperreflexivo. O que é isso? O simples toque que era normal nesse paciente parece que é uma coisa absurda, né? Então a gente quase parece que toma um susto. Né? Então, principalmente são as doenças, são alterações de comportamento, do padrão de comportamento normal desse paciente. Sim. A minha cachorra faleceu recentemente, ela tinha 17 anos. Ela teve essa síndrome e a gente percebeu justamente porque ela sempre fez xixi no tapetinho. De um dia pra noite, assim, tipo um processo assim, ela começou a fazer fora e se assustava muito com as coisas e ela ficava no banheiro, não conseguia sair do banheiro, e a gente ficou meio assustado e não tinha muito o que fazer, que ela já estava mais velha, tanto é que alguns meses depois ela já faleceu. Infelizmente é assim mesmo. Quando eles estão e acaba descobrindo num estágio um pouquinho mais avançado que não tem cura a doença, né, meninas? A doença ela tem um controle de progressão. Sim. Em alguns casos a gente nem o controle da progressão a gente vai ter. Acho que uma coisa que é muito importante eu falar, né, que todo paciente idoso que começa a ter alteração de comportamento, para a gente fazer o diagnóstico preciso do que está acontecendo e intervir com as medicações que são indicadas, todo paciente deveria fazer uma ressonância. Por quê? Porque a alteração de comportamento é um dos principais sintomas que um cão com um tumor cerebral, por exemplo, ou encefálico vai apresentar. Sim. E aí, quando vai se fazer a prescrição, é distúrbio cognitivo. Tá bom. Existem algumas coisas prontas no mercado. Então, as pentoxifilinas ou propentofilinas. O que esse medicamento faz no sistema nervoso? Ele aumenta a vascularização. Imagina eu pegar um paciente que está com essas alterações pela presença de um tumor e você vai dar um medicamento que aumenta a vascularização cerebral. A gente não vai melhorar a qualidade de vida, a gente vai, na verdade, acelerar o processo. O tumor vai aumentar. Então, eu escutei isso de um colega neurologista e eu virei um papagaio de repetição, que toda disfunção cognitiva é um tumor até que me provem o contrário. Sim. E como que se prova o contrário? Normalmente com exame de imagem
Entendi. superior que é a ressonância magnética. Entendi. E qual que é o tratamento, doutor? Então vamos lá. Se a gente perde neurônio, né, esse corpo neuronal, Sim. o que o neurônio faz? Né? Se a gente for lá, voltar lá na citologia, na histologia, ele libera os neurotransmissores. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ter uma diminuição da produção de neurotransmissor, ou até mesmo, até produz em quantidade, mas ele não tem a mesma ação que ele tinha antes. Sim. Então, fugiu o raciocínio. Fique em paz. Corta, tá. Não tem problema algum. E aí a falta desses neurotransmissores faz com que comece a ter a apresentação do sintoma clínico. Então, como que a gente pode tratar, né? Se a gente for pensar no cão idoso, qual que é o não só idoso, mas num ser vivo, qual que é o neurotransmissor mais importante para a manutenção das reações químicas que existem no sistema nervoso? A dopamina. Então a gente vai o quê? Utilizar um medicamento que aumente a dopamina. Sim. E hoje o principal prescrito é a selegilina. Tá? Entendi. Existem casos em que a gente vai diminuir a recaptação da serotonina. Então a gente vai partir para a medicação que é antidepressiva, né? Que é considerada antidepressiva. Porque o que a gente observa também nesse paciente? Que ele começa a ficar mais ansioso. E essa ansiedade é justamente por um desequilíbrio desses neurotransmissores. Então, o que a gente vai ter que fazer? Tentar equilibrar a parte de neurotransmissor. Entendi. A gente já falou um pouquinho sobre os antioxidantes. Eles são muito importantes. O que a gente faz? A gente tenta manter atividade física, então, parte motora, Sim. e, ao mesmo tempo, fazer com que esse paciente mantenha a atividade cerebral, né? Então, jogos, brincadeiras, fazer com que ele, entre aspas, pense, que ele Sim. coloque o sistema nervoso para funcionar de maneira clara. Sim. Então, o doutor disse que existem vários sintomas, né? Mas um dos sintomas é ele perder o mapa da casa, ele esqueceu onde faz xixi no lugar certo. Exatamente isso. É nessa hora que a gente vai lembrar do tal do Alzheimer do ser humano, né? Ele fica desnorteado. Ele, na verdade, perde a referência. Sim. Ele esquece. Sim. Então, ele esquece de como sair. Tem paciente que esquece como comer. Tem paciente que esquece como tomar água. Então, é muito comum um paciente idoso, ele consegue chegar até o pote de água, por exemplo, e ele fica lambendo o ar. Sim. Ele perde a referência do que fazer. Isso é muito triste, tanto para o ser humano, como para o animal. Sim. Então, o doutor recomendaria para quando o tutor precisar procurar algum tipo de ajuda, perceber realmente essas atitudes do animalzinho, né? Mas como eu falei, o problema é que a percepção do tutor na correria do dia a dia, muitas vezes, eles já estão num estágio um pouquinho mais avançado, né? O ideal seria o quê? Diagnóstico precoce, para qualquer coisa. Entendi. Mas a parte neurológica, ela é bem, não chata, mas é um pouquinho mais complicada. Entendi. Por quê? Né? Então, assim, eles vão ficar mais quietos. Mas um animal idoso fica mais quieto. Então, parece ser um envelhecimento natural. E é um envelhecimento natural. O problema é o quanto essa quietude do animal já não está relacionado a uma diminuição da atividade do sistema nervoso. Sim, bem difícil, né? Principalmente para um tutor que é leigo no Mas assunto, né? é muito difícil, inclusive, para o médico veterinário. Né? Porque a gente depende muito do quê? A gente depende muito daquilo que é relatado. E nem sempre os sinais são observados. Como eu falei, pela rotina do dia a dia. Né? Essa é uma complicação. O animal, ele não fala. Então, a percepção é nossa. Sim. E às vezes a gente realmente acaba não percebendo. Sim. E por exemplo, como você disse, às vezes ele esquece de sair da casa, faz xixi no lugar que não é certo. Às vezes o tutor fica o dia inteiro fora de casa trabalhando e só vê, por exemplo, que ele não tá comendo. Não vê que ele se perdeu na casa durante o dia. Acaba não percebendo. Não perceber os sinais. Né? Isso é uma coisa... É difícil. Ele não tá ali pro convívio Não. do animal. O que aconteceu? Né? Vocês viveram a pandemia, Sim. certo? Na pandemia,
nós, médicos veterinários, nós tivemos um aumento de atividade profissional. Por quê? Porque muita gente começou a ficar em casa, prestou mais atenção Sim. no animal. Não é que não prestam atenção, tiveram mais tempo disponível para O isso, convívio ficou maior. Sim. mais próximo, E acabou por vendo maior mudanças. tempo, Não sei. e aí as pessoas Sim. conseguiam perceber com uma facilidade maior não essas, mas todas as alterações. Sim. Então acabavam, por isso que eu falo assim, a pandemia, ela aproximou o tutor do animal de estimação. Tem os filhos da pandemia, né? Não sei se vocês sabem, mas muita gente pegou mais animais de estimação Sim. durante a Sim. fase. Até eu, mesmo trabalhando, até eu. Então, a gente, a nossa profissão, eu já vou tratar vocês como colegas, ela está em constante ascensão, né, se a gente for pensar em mercado, e isso não volta mais. Né? Não tem regressão para isso. Sim. E cada vez mais as pessoas estão tratando animais como gente, né? Olha, As pessoas preferem, às vezes, ter animal do que ter filho. eu acho que isso é uma questão né, muito pessoal, mas eu escuto isso bastante. Né? Então assim, por opção não quis ter filhos, eu tenho o pet. E ok, tá tudo certo. Sim. E, doutor, existem outras doenças que são mais comuns quando os nossos pets são mais idosos? Além daquela que o doutor além falou da- no começo da Da entrevista. osteoporose. Isso. O que a gente vê, né? Como todas elas vão estar relacionadas à idade. Sim. Quanto maior a idade, maior desgaste do organismo. Sim. Então, o que eu vejo muito na rotina de onde eu trabalho? Insuficiência renal, as cardiopatias, que são as doenças do coração, infelizmente, câncer. Então, quanto mais velho o organismo, maior a chance de desenvolvimento de uma célula tumoral. Sim. Não que não aconteça no jovem, mas é muito mais comum e muito mais lógico que aconteça num animal idoso. Sim. Diabetes também é mais comum? As doenças hormonais, em geral. Entendi. Mas o diabetes, ele está muito relacionado ao manejo ao longo da vida. Então, sempre que a gente vai fazer uma prescrição, por exemplo, a neurologista usa muito corticoide, né? Felizmente ou infelizmente. E o corticoide, sabidamente, ele é um indutor, ele é uma droga que ela é hiperglicemiante. Então, ela tende a aumentar a glicemia do sangue e força o pâncreas. Então, o diabetes, para um animal com sobrepeso, aí vamos tirar o corticoide da jogada, tá? Agora vamos me defender. Ele tem uma maior chance de desenvolvimento. Então, a gente tem que pensar que existem muitas doenças metabólicas e doenças endócrinas que a gente consegue reduzir a probabilidade de aparecimento se a gente usar de bom senso na hora de tratar outras coisas. Hipotiroidismo também é comum, a síndrome de Cushing, não sei se vocês já ouviram falar, mas que é o aumento da produção endógena do cortisol, que tem duas causas principais. Mas a gente começa a observar muito isso pelo estilo de vida que os nossos pets hoje são submetidos. Né? Então, assim, é muito próximo do nosso estilo de vida. Então, quer dizer que a maneira como os animais se alimentam ao longo da vida deles, como eles se exercitam, eles aumentam ou diminuem a probabilidade de eles terem doenças no futuro? Sim. Assim como o ser igual humano, né? É a mesma coisa. Sim. Né? São organismos, como vocês lembraram e eu falei, a fisiologia é a mesma. Sim. Então, é a mesma coisa. Sim. Tem alguma coisa que a gente pode colocar na dieta deles para dar um up? Falando das outras doenças que Acho que sempre, fazem os idosos. Vitória, não só questão alimentar, né? Acho que assim, alimentação é o ponto chave. Sim. Então, às vezes a gente pega muito no pé, né, de tutor que petisca demais o paciente. Então, assim, não é à toa que a gente fala. Então, acho que dieta equilibrada, antioxidantes, são muito... É o ponto de partida
para que você tenha uma longevidade maior para esse paciente. Sim. E, doutor, como os tutores podem adaptar a rotina deles para dar mais qualidade de vida mental para o pet mais idoso? Tem alguma coisa simples que já faça diferença? Ou é mais naquilo que o doutor falou, que é alimentação, se exercitar, até mesmo os brinquedos interativos que o doutor falou, para estimular que eles continuem utilizando? Uma coisa muito, eu acho legal da gente abordar, né? Imagina que é uma família que tem um único pet, seja cão, seja gato. E aí começam a ver os sinais, os primeiros sintomas não ainda diagnosticados de uma disfunção cognitiva. Então, o que o animal vai fazer? Ele vai ficar mais quietinho. Qual é a tendência natural do tutor? Comprar um irmãozinho. Isso. Ele tá muito quietinho. Deixa eu comprar um irmãozinho Agora, para fazer companhia. imagina você ter um vovô em casa, né? E pegar uma criança de já, sei lá, 4 anos e colocar junto com esse vovô em casa. Do ponto de vista de interação, se for bem aceito, é ótimo. Mas nem sempre o animal aceita isso numa boa. Aí você tem estresse. Daí a gente volta no estresse do começo. Aí você vai aumentar o quê? Nível de estresse, nível de cortisol. Então, mas assim, é muito importante que a gente mantenha uma rotina para esse paciente, né? Não adianta a gente ter, lembrar que tem o cachorro, entre aspas, só os fins de semana, quando eu tenho tempo. Você tem que ter tempo todos os dias. Sim. Ele não está ali porque ele quis, ele está ali porque você pegou. Sim. Então, acho que do começo ao fim, você tem que se doar para ele como ele se doa para você. Sim. Agora falando de rotina, como o doutor acabou de falar, tem algum acompanhamento veterinário que seja específico para a gente cuidar da saúde mental dos nossos pets? Existe, hoje eu acho que tanto na medicina humana como na medicina veterinária, a gente partiu para as especialidades, né? Então hoje a gente já tem um médico veterinário geriatra. Então o geriatra, ele é um médico que vai compor ou vai cercar de maneira completa todas as necessidades de um animal idoso, né? E, por exemplo, do ponto de vista neurológico. Então, uma certa constância de avaliações neurológicas, a possibilidade da realização de exames de imagem para que a gente tenha um diagnóstico precoce, lógico, gente, isso custa dinheiro, né? E o país não atravessa, infelizmente, a melhor das situações. Então, eu acho que consultar sempre um médico veterinário, aos primeiros sinais, procurar um especialista, eu acho que vale a pena, é uma coisa que a gente pode fazer. Para minimizar, inclusive, possíveis gastos, né? Sim. E não adianta, às vezes você pode ter todo o dinheiro do mundo que não vai ter a medicação correta e específica para que haja um retrocesso do processo. O atraso pode fazer com que fique mais caro, porque vai piorar a situação. A gente mesmo, a gente faz consultas de rotina no médico, né? Cada vez mais a gente ficando mais velho, aumenta as consultas de rotina. E aí deveria ser a mesma coisa com os animais, não é? Isso é verdade. E eu achei legal, o doutor falou da geriatria, que hoje em dia existem, né, médicos veterinários geriatras. O nosso professor que a gente está tendo aula esse semestre, ele é neurologista, né? Ele estava contando pra gente que alguns tempos atrás, não sei exatamente quando, não se fazia, por exemplo, cirurgia de retirada de tumor de um cão, por exemplo, que tinha no cérebro. Como se faz tão... Tipo, é comum se fazer, tipo, tem uma facilidade maior de se fazer em seres humanos, né? Porque cada vez mais estão existindo especialidades cada vez mais específicas na medicina veterinária. Eu levei outro dia, justamente, a gente estava estudando microbiologia, eu estava assistindo uma aula que estava falando sobre um determinado hormônio que, se a gestante não tomar, pode desenvolver autismo, tem uma chance. Eu fui perguntar para ele se existem coisas semelhantes na medicina veterinária, e ele falou que não só existe, como já existem médicos veterinários que cuidam só dessa parte gestacional, né? E eu achei isso muito legal, é uma evolução cada vez mais, a gente né? vai abrindo o leque. Sim. Eu acredito que nós não vamos chegar no nível da medicina humana, em que existe o oftalmologista especialista em retina, oftalmologista especialista em córnea, né? Assim, picou o ser humano. Eu acho que a gente vai manter essa tendência às especialidades, mas sem ter uma coisa muito específica. Sim. Não, totalmente.
E o doutor também abordou que os animais, conforme eles vão ficando mais velhos, eles podem se sentir solitários ou tristes. E existe alguma coisa que o doutor pode fazer para evitar isso, já que dar um irmãozinho não é uma solução? Não que não seja uma solução, Mas né? pode, Pode não não ser. ser uma a melhor solução, né? Eu acho que o principal é, assim, entender. Isso é um sentimento de solitarismo ou será que é porque o paciente está mais velho? Sim. Né? Então, assim, é importante a gente discernir o que está acontecendo, porque ele sempre teve essa rotina, nada mudou. E por que agora ele se sente solitário? Será que a gente tem esse tipo de percepção? Ah, ele está tão quietinho, tão sozinho, vou arrumar outro. Na verdade, não. Na verdade, ele só está envelhecendo. Sim, que é ir pelo lado mais fácil, né, doutor? Tipo, O que acontece? Então, você falou dos tumores cerebrais, né? Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, lá existem os centros de radiocirurgia, ou seja, já nem é mais uma radioterapia, sim. tá? E vocês vão ver mais para frente que alguns tumores cerebrais, entre operar, ele é um tumor operável, ou você fazer uma radioterapia, é melhor não operar e fazer a rádio do que operar e fazer a rádio junto, como tratamento complementar. Uhum. Nos Estados Unidos existem centros de radiocirurgia. O que é isso? É como se fosse uma radioterapia extremamente focada no tumor. E são veterinários que fazem 3 anos de pós-graduação para isso, lá nos Estados Unidos. Aqui nós não temos. E acredito que não vamos ter em breve, nem a médio, acredito que nem a médio prazo. Sim. Pelo custo. É, isso que eu ia perguntar, Pelo pelo custo. custo. É um aparelho hoje de radiocirurgia, no mínimo aí uns 3 milhões de dólares. Caramba! Nossa, é bem Muito, fora do muito custo. fora. E aí, na verdade, você tem mais uma questão, né? O profissional que vai executar, porque envolve física, envolve medicina, envolve um monte de coisa. Sim. E a própria neurologia, ela tem muito de física dentro dela, né? Física, química, dá para escolher. Foi super interessante isso. A gente teve prova recentemente justamente do sistema nervoso, né? E a gente precisava aprender como funciona uma sinapse nervosa na parte bem específica dela. E aí, o meu namorado faz engenharia mecânica, né? Lá na Unicamp. E daí eu fui perguntar pra ele é muito bom de química, eu fui perguntar pra ele uma dúvida específica. Ele sobre me explicar a sinapse nervosa juntando energia cinética. Porque a parte de. É super interessante. Quando ele me explicou, eu achei muito divertido. Porque na parte que ocorre a. Quando o sódio entra. Faz um tempinho que a gente teve a prova, mas eu vou lembrar. Quando o sódio entra, ele entra por difusão. Ele entra por difusão. E daí, o que acontece? Já que ele entra por difusão, significa que tem diferença de concentrações dentro e fora da célula, né? No meio intra e no meio extracelular. Então, quanto maior quanto maior a velocidade das partículas que estão entrando, maior vai ser a energia gerada. Tá. Entendeu? Sim. E daí isso que gera os volts, que a gente fala do impulso elétrico, que tem que chegar no limiar. O limiar é menos. Já que você tocou, né? Nosso. Então, né? a gente acha que a neuro, né, ela é extremamente complexa. Na verdade, ela não é. Até um exame neurológico ele é muito simples. O que precisa, na verdade, é perder o medo. Então, você falou aí de sinapse. Sinapse trabalha o que o neurônio precisa, né? Ele principalmente trabalha com sódio e potássio. Se um entra, o outro sai, fica mais negativo, menos negativo. Isso é química pura. Sim. Pura. E aí você gera uma energia com base em difusão de íons. Sim. Né? É a base de tudo. E, assim, a gente nunca pode esquecer disso. Você vai ver que bomba de sódio e potássio, o organismo inteiro utiliza dela. É o básico da... Foi um bom conselho para nós na nossa sala de medicina veterinária. Mas também tem cálcio envolvido, Não, tem magnésio. a gente está chegando nessa parte tem agora. um monte de coisa. A gente teve a última aula foi como funciona como os músculos acontece, né, para se mexer, no caso Contração muscular. a contração muscular, que é como a sinapse chega, essas coisas, a gente tá
Tá evoluindo de pouquinho em pouquinho. Placa motora. Essa brincadeira aí que a gente tá vendo. E agora, doutor, como que a gente pode acolher melhor os nossos pets nesse momento da vida deles, que é o estar idoso e acabar acarretando a acho- tantas outras coisas? Eu acho que o primeiro de tudo, né, assim, o grande problema do ser humano é a aceitação, Sim, né? É aceitar o envelhecimento. Eu conheço muita gente que tem medo de envelhecer. Se ela tem medo de envelhecer, ela não quer que o pet dela envelheça também. sim, Então, como acolher, né? Então, vamos imaginar aquela casa. Você tem um pet que tem já a disfunção cognitiva diagnosticada, seja lá o estágio que for, sim. né? Evitar mudanças no ambiente, manter a rotina, alimentação correta, os antioxidantes. Precisa medicar? Medica, não tem que ter medo de remédio. Sim, Sim, Remédio não mata, se dado do jeito certo, sim, ele não mata, ele ajuda, sim. né? Mas é basicamente você assumir, entender e aceitar a velhice do pet. sim. Então tem que ter cuidado para introduzir novas coisas na vida de um pet mais idoso. Para que assim. não fique, não tenha mais dificuldade. Imagina, se no mapa que ele já tem na cabeça dele a coisa já não funciona bem, se você Se colocar você colocar, uma geladeira, vai dificultar, vai mais dificultar ainda mais a vida ainda. dele. E sempre preservar, né? Então, bom, se sabe que naquele local já teve algum tipo de incidente com o pet, tenta restringir o acesso. Sim, A gente, quando o ser humano vai ficando mais velho, qual que é a primeira coisa que aparece num banheiro? Não são os... Aqueles né? apoios, né? Aqueles Sei. apoios. Uma pergunta para vocês: por que o vô e a avó da gente caem? Porque cai muito, quebra fêmur. Por quê? Olha, eu ia falar que é a teimosia dele. não tem Mas motivo de fazer coisa que não pode que não mais. é pra fazer. Fisiologicamente falando, por que cai? Porque, por exemplo, os ossos são mais frágeis, então às vezes a gente tem até esse ditado comum que, né, que ele caiu, quebrou a bacia quebrou e ele caiu. Já viu? É, Tem um negócio assim. tem, mas o mais comum não é só eles quebram mais facilmente. Sim. Né? Mas o que acontece? As pessoas acham que ele perdeu o equilíbrio e caiu. Na verdade, não é uma questão de equilíbrio. A gente tem, dentro do sistema nervoso, nós temos algumas estruturas que vocês vão aprender ainda, nos músculos, nas articulações, na cápsula articular, que são moduladores de força. Então, quando você vai dar um passo ou você vai subir um degrau, são coisas diferentes que você utiliza. Sim, O que acontece quando nós vamos ficando mais velhos, os animais vão ficando mais velhos, essas estruturas microscópicas, elas não têm essa percepção, elas envelhecem. Então, o movimento passa a ser o quê? Ou exacerbado ou insuficiente. sim, E aí cai. Mas não é porque o cerebelo não está funcionando. Ele está funcionando. O problema é a modulação desse passo. sim. E cai mais facilmente. A mesma coisa acontece com os pets. Então, tudo que a gente puder fazer para evitar com que eles se machuquem, é nosso dever fazer. Sim. Ok. Quando o doutor diz para evitar, seria, por exemplo, não ter piso tão liso, Isso, evitar na verdade, assim, degraus. modificar a casa, eu acho que hoje vamos voltar para a questão de financeiro. Né? Então, você modificar a casa inteira, eu conheço pessoas que fazem isso. Tá? Ou mudam de casa. Ah, eu morava num sobrado, estou numa casa térrea porque o cachorrinho não sobe mais escada, porque caiu da escada. Isso acontece muito. Sim, Mas é justamente restringir. Então, uma escada, coloca um portãozinho. Piso. Você vai trocar o piso da casa inteira? Não vai dar, esse ano não dá. Então, o que você faz? Existem placas de EVA que você pode facilitar o caminhar do animal. Sim. Existem botinhas antiderrapantes que a gente pode utilizar. Sim. Então, assim, usar de artifícios justamente para minimizar os riscos. Não que fazendo tudo isso ainda pode acontecer. Infelizmente pode. igual com criança, quando eles estão começando a andar, que eles enchem de tapete de EVA, para não, aquelas não cair, quinas né? também, para não É, bater né? cabeça. É a mesma coisa. Sim. E se você pudesse dar uma dica de ouro, assim, para quem tem um pet entrando na terceira idade, seria essa: não modificar a casa, não mudar o mapa dele, ou tem mais alguma outra?
Além de adaptar também as Além de se coisas. adaptar. Eu acho que Ou ficaria mais nisso? prevenção é tudo, né? Então, assim, manter uma rotina de atendimento veterinário, entender a necessidade, porque, assim, o médico veterinário acaba pedindo muito exame, né? Assim, eu ouço bastante isso, Sim. mas o médico humano também, né? Qual a diferença? Custos. E o animal não fala, Não né? fala. Então, assim, tem que ter uma rotina de atendimento veterinário. Uhum. Então, se possível, a cada 6 meses. E mudar a ração, brinquedo, lugar de dormir, isso pode trazer estresse, né? Além de mudar de casa, como o doutor tinha falado. Acho que alimentação, né? A gente só deve procurar um outro tipo de alimentação se tiver indicação, né? E para ter indicação, a gente vai ter que passar por um médico A gente veterinário. volta Na consulta. na rotina. Brinquedo é demais? Não, né? Criança, quanto mais brinquedo, melhor. Né? Então, mas mesmo assim, evitar brinquedos que possam, né, de alguma forma até causar algum tipo de problema. Sim. Então, tem animal que engole bolinha. Aqueles barulhinhos também, né? De apertar, caso saia. Nossa, meu cachorro odeia aquilo ali. Então, assim, a gente tem que, como eu falei, sempre prevenir. Sim. Pode gerar um problema? Pode. De que forma? Essa. Então, evita. Sim. E existe alguma diferença entre o envelhecimento cerebral dos cães e dos gatos? Eu acho que não existe. Não? A diferença é justamente Como manifesto. Né? que o gato, como eu falei, vai apresentar de maneira muito mais tardia, muito mais evoluída a doença, porque eles realmente mascaram muitos sintomas e não só pela disfunção cognitiva, né? Para muita coisa, para muita doença renal, cardíaca, parece que é mais difícil de perceber no felino do que no cão. Sim. E qual que é o maior erro que os tutores cometem animal? Tem o costume de cometer em animais idosos, com animais idosos, né? Eu acho que é esquecer que ele envelheceu. Achar que o animal ele vai ser jovem na vida inteira. Né? Eu gostaria muito. Né? Nossa, Todos nós. Que assim, eu tenho 48 anos, que meu primeiro cão tivesse 48 anos. Mas não, o tempo de vida é mais curto. Né? Então, não vou falar que é cometer um erro, né? Mas a gente não pode esquecer que o animal está envelhecendo. Sim. E que isso acontece com E achar todos. assim, ele pedalava comigo de bicicleta de final de semana, 10 quilômetros. Hoje ele não dá uma volta no quarteirão. Por que será, né? Não dá. Falando agora dos suplementos, tem algum específico que mantém a saúde cognitiva dos cães não, dos pets idosos melhor? Bom, a gente não vai se ater a marcas, tá? Ok. Mas os ômegas na proporção correta, a vitamina E, eu acho importante. Que são antioxidantes, que o senhor já São tinha os falado. antioxidantes. Sim. O pessoal fala muito, né, dentro até mesmo da ortopedia, condroitina, glicosamina, fibra colágena do tipo 2. Sim. Então, assim, existem vários. Pode dar? Pode. Dentro de uma prescrição bem feita, acho que é válido a gente fazer uso delas. Sim. E, doutor, a gente estava pesquisando sobre os suplementos, até mesmo para estar preparada para entrevistar o doutor, e a gente encontrou duas pesquisas que estão sendo realizadas no momento, 2 artigos, na verdade, que são pesquisas que mostraram muito precursoras, que fala? Muita... Acho que sim. Acho que é essa palavra mesmo. essa palavra que eu quero dizer. que foram desenvolvidos na Universidade Estadual da Carolina do Norte, que eles utilizam um precursor de NAD+, que seria justamente na intenção de melhorar a sinapse, não seria? Existe, eu não vou falar o nome comercial, mas ele está sendo pesquisado, inclusive essa pesquisa, ela é muito mais voltada para pacientes que tiveram algum trauma raquimedular, com a possibilidade de voltar a andar, do que para qualquer outra coisa, tá? Mas ainda está assim, é muito precoce a gente falar qualquer coisa. Acho que existem muito mais pesquisas do que a gente tem acesso, né? Se isso vai ser funcional, se não vai ser funcional, acho que são os próximos anos aí que vão falar. Sim. Porque uma coisa importante, o sistema nervoso se regenera? Não.
Sim, Sim, sim. mas neurônio não. Corpo neuronal não. Ah, Mas axônio, sim. E o caramba. axônio, que é o cabelinho do neurônio, Sim. ele cresce 1 milímetro por dia. Caramba. A gente É não muita chegou coisa. nessa parte. Essa parte a gente não. Então, assim, é que não adianta eu ter cabelo Caramba. se eu não tiver cabeça, Sim. né? Mas existe regeneração neuronal. Caramba. Nossa. E talvez esses suplementos ajam nessa Sim. parte? Sim. Caramba, que interessante. A ideia é o quê? Porque não adianta, nossa, 1 milímetro por dia é bastante? É bastante. Não, é muito. Se a gente estiver falando de uma célula, Aham. imagina milhões, Nossa, é muito. sincronizado. muita coisa. Então, só que não acontece de forma organizada. Não é Então, todo mundo junto. essas pesquisas, elas acontecem justamente tendendo para que isso passe a ser uma realidade. O outro suplemento que eu iria comentar é uma pílula justamente que está procurando aumentar a longevidade dos cães. Que ela procura, tipo, na relação ao metabolismo, né? Aumentar o metabolismo deles para eles viverem mais. Talvez. Aumentar o metabolismo? Isso. Não, amiga. Aumentar a expectativa de vida dos cães pelo menos 1 ano. A É. pílula com sabor de carne bovina, ela visa mitigar e reverter mudanças metabólicas associadas ao envelhecimento. É especialmente o aumento da insulina. Isso. Tá, então aqui vamos. Na verdade, isso eu não tenho conhecimento direto, tá? Mas pensando, né? Provavelmente deve ter alguma coisa relacionada com antioxidante, promotores de crescimento, que podem estar sendo pesquisados em associação para que isso aconteça. Sim. E, doutor, o porte dos cães ele influencia bastante no envelhecimento? Sim, bem legal isso. Então vamos imaginar o seguinte: quem vive mais? Um cão de raça toy ou um cão de porte grande ou gigante? Dói. Né? O toy. Ah, tá. Porque a gente fez uma resposta. Eu fiquei até com medo de responder, que do neurônio eu não acertei. O cão de raça toy. Eu ouvi uma vez uma analogia, uma comparação. O que acontece? Se a gente pegar a proporção só do coração de um cão toy em função do tamanho corpóreo e pegar a massa cardíaca de um cão gigante em função do tamanho corpóreo, essa proporção aqui é um coração grande para o tamanho do corpo. E para um cão gigante, o coração fica pequenininho para o tamanho do corpo. Sim. Então, isso é uma das coisas que eu já ouvi. Nem tudo que a gente ouve a gente assimila, né? Sim. Mas eu filtrei e achei isso muito interessante. E é uma das explicações, né? Que a gente vai... Quando que a gente considera um cão toy idoso? A partir dos 10 anos. E um cão gigante? A partir dos 8, Sim. 7 às vezes. Nossa, que legal isso que o doutor falou, porque a gente trouxe um dado da Universidade de Budapeste e fala exatamente o dado que o doutor trouxe, que animais de grande porte são considerados, começam a envelhecer, né, por volta dos 8 anos, enquanto animais de pequeno porte dos 10 aos 11 anos. E tanto é que os cães menores, no caso, que é o que essa pesquisa ela estudou, eles podem ver até o dobro de idade dos cães. Vivem. E Eu vivem. tenho paciente de 20 anos. 20 anos? Nossa, eu fiz a minha idade. E tá inteirona, hein? Inteiraça. Tem até que eles falam muito que tem aqueles poodles que são, tipo, eternos. Que poodle geralmente sim. vive mais. né? Poodle, pincher, se não morre de raiva de alguém, né? Se não morre de ansiedade, de raiva, né? Latindo no portão. Pode fazer. Existem terapias alternativas que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida desses pets? Uma coisa, acho que hoje, né, o que está muito em alta é a medicina integrativa. Né? Então, você ter um profissional que vai cuidar da alimentação, que vai se preocupar com a cognição, que vai fazer o controle de dor, que o paciente idoso sente dor. Sim. Né? Eu tenho dor. Sou tão velho, mas eu tenho dor. O idoso também tem dor. Sim. Então, tratamento fisioterápico, acupuntura, manter atividade de alguma forma com passeios específicos, rotina específica, isso que a gente chama de medicina integrativa. E tem outras coisas, né? E são muito mais específicas. E para fechar nossa entrevista, doutor... Mas já?
Você lembra de algum caso que tenha sido marcante de um pet idoso que conseguiu melhorar, ou pelo menos se estabilizou com os cuidados certos? Que é aquela história que sempre fica na nossa memória. No geral? Sim. Que o doutor já comentou que tem um paciente de 20 De 20 anos, né? anos, Que isso já é já é muito uma- surpreendente. Na verdade, o paciente de 20 anos ele já passou por muita coisa na vida. Né? Olha, são tantos, Vitória, que assim... Por exemplo, ontem eu operei um paciente que hoje ele deve ter 10, 11 anos, né? E eu operei uma hérnia perineal nesse paciente. Sim. E a tutora, você não lembra dele, você não lembra de mim. E a gente fica, né? Porque a gente tem mais de 2 décadas de formado, então você operou a coluna dele quando ele tinha 4 anos. Então, assim, e era um paciente que estava sem andar, lógico, depois eu acabei me recordando. Sim. E é legal, né? Você pegar um paciente que você interviu lá atrás, você acabar intervindo agora. Como a gente trabalha bastante com neurologia, né? A gente postou recentemente um paciente que a gente fez uma cirurgia de um tumor no cérebro. É muito gratificante você acompanhar esse paciente, que é um pré-cirúrgico de extrema incerteza, um pós-operatório imediato de muita... acaba sendo até meio angustiante, porque a gente não sabe como aquilo vai evoluir, mesmo fazendo tudo certo. E depois você recebeu o vídeo do cachorro correndo no parque, né, totalmente recuperado. Então, assim, eu acho que cada paciente, de alguma forma, ele vai marcar a gente, uns mais, outros menos, mas não é por... Favoritismo. Exato. É justamente pela dificuldade. Mas como eu falei, gente, né? 20 e poucos anos de formado, já fica difícil. E o doutor falou que ela acabou voltando, então é muito gratificante saber que o seu trabalho é bom, porque voltou com 4 e depois agora voltou com 11. A gente preza pela excelência. Sim. Né? Então, assim, é demais. Sim. Muito. A gente tem certeza. Eu estava quando a menina do marketing, né, que montou toda a história, vídeo, Sim. ela me mandou isso, eu estava andando na rua. Né? E andando na rua, ela falou, olha, tá pronto, tal, dá uma olhada, vê o que você acha. Aí eu comecei a assistir, assim, eu estava de fone, né, andando com o celular. Eu parei. Jaqueline, eu vou te matar. Por quê? Por quê? Porque agora eu tô andando na rua chorando que nem um idiota. Né? Ninguém entende nada. Então, assim, a gente acaba... Vocês vão entender o que é isso. O que não é só o reconhecimento, é você chegar e falar, puxa, eu consegui. Cheguei onde eu queria. Muitas vezes a gente não precisa, não deveria precisar do reconhecimento ou da aprovação de ninguém. É você mesmo falar, puxa, isso é legal, isso é bacana. Nossa, É o que eu queria. Muito bonito, doutor. nossa, que lindo, que lindo. Muito bonito A gente mesmo. espera um dia ter esse sentimento que o doutor tem. Precisa. A vida faz com que a gente às vezes perca, mas a gente tem que pegar, entender qual é a essência, qual é o propósito, o porquê, e aí a gente se realiza. Sim. Olha, doutor, muito obrigada pela entrevista. Meninas, de eu que verdade. agradeço Muito legal, pela lembrança. Foi muito bom. No Não, que eu a gente, puder- a gente que agradece. No o que eu doutor puder ter ajudar aceitado. vocês têm meu contato, e eu estou disponível na hora que vocês precisarem. Muito obrigada, Tá doutor, bom? de verdade. Obrigada mesmo. Imagina.